Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Massa Coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Tem muita informação, torcedor, nesse vídeo que a gente tá trazendo agora para vocês. Tem contratações, Wagner Love vai jogar no Santa? A gente vai trazer esse detalhe. Tem o Marcelo Cabo falando exclusivo do Wagner Love, as informações de Santa Cruz e Central. Temos também aqui, né, o Catende, que é o treinador interino do Central, falando algumas informações sobre essa partida importante entre Santa Cruz e Central e algumas outras notícias. Renovação de Balotelli, alguns atletas que estão deixando também o Santa Cruz Futebol Clube. Mas antes eu peço encarecidamente que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações, torcedor. Aqui, ó, está passando os nossos patrocinadores oficiais do Cast Coral. Então a galera que está sempre incentivando e ajudando o nosso trabalho. Mais dois patrocinadores chegando aqui também, ó. As bolachas da Vovó Vera, né? Para você passar aí o final de semana. O sabadão chegou aí à noite. Para você deliciar, né? Ainda mais, dar aquele toque de sabor na sua mesa. Bolachas da Vovó Vera. E também, torcedor, aqui, ó. Regulex. Se você pensou em fazer revisão do seu carro, troca de óleo, teu carro tá batendo ali na roda, algum problema na suspensão, o motor também, ó, Regulex, torcedor. Regulex há mais de 30 anos, cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua família. Você encontra Regulex na Mascarenhas de Moraes, Afogados e também e também em Boa Viagem, torcedor. Regulex, aí é qualidade, torcedor. Torcedor do Santa, quem é que vai para Caruaru acompanhar Santa Cruz e Central e Santa Cruz neste domingo, 4 da tarde. Detalhe, torcedor, os ingressos foram vendidos, né, nesses dias no Arruda. Nesse sábado se encerrou as vendas até às 18 horas. Agora o torcedor que quiser comprar ingresso só no Lacerdão, a expectativa é de mais de 7 mil tricolores estarão presentes nesse jogo no Lacerdão, ou seja, uma invasão tricolor novamente, né, no agreste pernambucano. Para esse jogo, torcedor, primeiro a gente vai trazer a informação de que o Santa Cruz renovou, né, estendeu o contrato do Balotelli. O Balotelli tinha contrato com o Santa até agora, né, final de maio, e ele era do Brasiliense. Porém, ele não pertence mais ao Brasiliense e agora fechou um contrato com o Santa até outubro em definitivo. Então o Balotelli tem contrato com o Santa Cruz até outubro de 2025. Fez um aditivo aí no seu contrato. O jogador da base, Juan, foi emprestado, né? Um bom zagueiro, Juan, foi emprestado para ganhar minutagem. E o Matheus Benek, né? Aquele zagueiro horroroso que foi trazido por Itamar Schulli, né? Que jogou no Retrô, também seguiu viagem, não pertence mais ao Santa Cruz. Mais jogadores devem sair desse time do Santa, né? Henrique Lordelo, o Lucas Siqueira, mas alguns atletas devem sair também desse time do Santa, que nos próximos dias o Santa Cruz deve sim divulgar essas listas, né, de mais atletas que estão deixando o time do povo. Outra informação, né? A gente procurou informações sobre a questão do Renato, né? O Felipe, né, que é do UOL, ele trouxe a informação que o Renato está muito próximo de ser jogador do Santa. A gente colheu mais informações sobre isso. Realmente, o Renato está muito próximo de ser jogador do Santa Cruz Futebol Clube. Renato experiente, jogador de 34 anos. Desde o seu início de carreira, né, o Renato só jogou em clube de Série A e Série B. Ou seja, é desses atletas, desse nível assim, que o Santa Cruz precisa para jogar a Série D, jogadores experientes, jogadores cascudos, para quando chegar na fase decisiva, né, que é o mata-mata, esses jogadores não sintam e seja letal, porque em mata-mata, se você for letal, você vai sim se classificar. Então, o Renato deve ser anunciado pelo Santa Cruz nesses próximos dias como
novo atacante do Santa Cruz. Renato, que iniciou sua carreira como lateral direito e agora ele é atacante de lado, né? Atacante ponta, aquele atacante agudo ali, né? Então o Renato deve ser confirmado como jogador do Santa Cruz. Renato que estava na Ponte Preta. Outro detalhe, torcedor, a gente vai trazer no final desse vídeo informações sobre Wagner Love. Pois é, o Thiago Medeiros, né, o nosso amigo Minha Joia, do GE, ele essa semana, né, ele fez aquele quadro, né, do Globo Esporte, Carona do GE. E o convidado foi o treinador Marcelo Cabo. E aí, torcedor, dentre tantos assuntos interessantes, o Marcelo Cabo com o Thiago Medeiros tocou no ponto crucial, o centroavante do Santa que vai ser contratado. E o Marcelo Cabo deu detalhes sobre esse centroavante. Ele disse que quer um centroavante experiente, um centroavante de verdade, né, de fato. E falou sobre o Wagner Love. A gente já falou também sobre a questão de Thiago Galhardo. Thiago Galhardo é esse centroavante. No meu ponto de vista, o Thiago Galhardo ele tem diversas virtudes. Ele pode jogar como centroavante, ele pode jogar como falso 9 e ele pode jogar como 10, aquele meia. O Thiago Galhardo é muito inteligente, jogador muito bom tecnicamente. E o Thiago Galhardo não tem aquela característica do centroavante do 9-9, torcedor. Todo mundo sabe disso, tanto é que o Thiago Galhardo começou a carreira dele como meia. E o Marcelo Cabo quer esse jogador no seu elenco, esse centroavante. E ele falou do Wagner Love, que quase trabalhou com o Wagner Love. Então, a gente vai trazer esse vídeo, né, no final. Vamos trazer também a palavra do Marcelo Cabo sobre como ele vai escalar o time do Santa, torcedor. E aí, né, ele escalou o time do Santa contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, baseado no gramado. Foi com 3 zagueiros e 3 volantes. Mas nesse jogo, ele já assistiu o time do Central jogando lá. No entendimento dele, ele acha que o campo do Central é melhor do que o do Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte. E no meu ponto de vista, eu acho que o Marcelo Cabo vai escalar o mesmo time que venceu o América de Natal. O time formado por Felipe Alves, Israel, Eurico, Matheus Vinícius e o Rodrigues. Porém, o Vinícius Silva já está à disposição. Se houver algum tipo de modificação, eu acho que a modificação deve ser na lateral esquerda, porque o Vinícius Silva já está à disposição. O meio-campo, né, será formado por Balotelli, Gabriel Galhardo e o William Júnior. O ataque, Giovani, Thiaguinho e o Thiago Galhardo. Eu acho que deve ser esse time aí, torcedor. O Marcelo Cabo não confirmou, mas a gente vai trazer, inclusive, o Marcelo Cabo falando. O trio de arbitragem pernambucano, José Washington, torcedor. Meu Deus do céu, triste, horroroso. A gente espera que o José Washington ele não apareça, porque o juiz, quando ele não aparece, a gente já dá para elogiar o juiz. Então, José Washington, árbitro daqui de Pernambuco, quadro de todo daqui de Pernambuco. Esse quadro de árbitro fraquíssimo, né? Todo mundo sabe que os árbitros de Pernambuco são fraquíssimos, são tristes. Não merece nem apitar jogos de pelada. Inclusive, eu já trouxe até uma comparação aqui com o Dávilas, que apita jogos de 1 para 1. O Dávilas é um bom árbitro, qualificado, uma boa técnica, dá de pau em todos esses árbitros daqui do quadro da Federação Pernambucana de Futebol. Inclusive o Dávilas é telespectador nosso aqui, um abraço, Dávilas, forte abraço para você, tá? E aí, a gente fez essa comparação e nem se compara o Dávilas com esses árbitros fraquíssimos do quadro de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol. Então a gente espera que o José Washington não complique o espetáculo amanhã. Então, esse o nosso registro sobre essa arbitragem fraca daqui de Pernambuco. Como vem o Central, torcedor? O Central, né, que nos últimos 2 jogos ele perdeu em casa para o América de Natal, 2-1, e no último final de semana ele venceu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, lá em Santa Cruz do Rio Grande do Norte. E a gente até falou, né, algumas pessoas disseram, o Central conseguiu vencer o Santa Cruz, e o Santa Cruz não conseguiu. Mas o Central, ele é adaptado a esse tipo de gramado. Tanto é que o campo do Central é horroroso também, muito duro. E segundo o Marcelo Cabo, dá para trocar a bola, né? A gente espera que consiga mesmo. Porque o Santa Cruz tem que vencer o jogo, é confronto direto. O Central tem 7 pontos, o Santa Cruz tem 10. Sem contar que os outros adversários que estão na tabela atrás do Santa Cruz também está muito perto ali, está muito junto, está muito pertinho ali. Então um grupo muito difícil. O Santa Cruz não pode perder esse jogo de hipótese alguma. Porque após esse jogo do Central, tem outro jogo dificílimo que é contra o Souza no interior
da Paraíba. A gente também está com a palavra do Catende, né, que é o treinador interino do Central. O Moacir tá voltando, né? A gente não sabe se o Moacir vai ser titular, mas o Moacir, ele deve voltar. Nesses 2 últimos jogos ele não jogou e deve voltar. A gente não sabe se o Moacir, o bom jogador Moacir, vai ser titular nesse jogo contra o Santa Cruz. Bom jogo, torcedor. O jogo vai ser muito bom, né? Vale salientar que não vai ter transmissão. Infelizmente, esse campeonato terrível que é a Série D não terá transmissão. O Central não vai transmitir, o presidente não quer transmitir para não perder público, né? E aí é o jogo do rádio. A gente já informa o seguinte: se tiver algum tipo de transmissão, a amadora que seja, a gente vai tentar assistir e trazer informações aqui no pós-jogo. Mas se não tiver transmissão de jeito algum, a gente não vai fazer pós-jogo, porque a gente não vai falar do que a gente ouviu sem ver. Então a gente já deixa isso bem claro. Oficialmente não terá transmissão, né, do Central nem do Santa, mas a gente sabe que é bem provável que esteja algum tipo de transmissão de algum torcedor ali na arquibancada e tal. E se tiver, e se der pra gente assistir, a gente vai trazer informações desse pós-jogo, né, entre Santa Cruz e Central. Então, vamos agora, torcedor, ouvir Marcelo Cabo falando sobre escalação, Marcelo Cabo falando sobre Wagner Love e também o treinador do Central interino, Catende, falando do time do Central. Recheado, torcedor, o pré-jogo recheado de algumas informações na tela para vocês, mas antes eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e acionem o sininho das notificações. Na tela agora, Marcelo Cabo falando sobre Wagner Love e alguns outros detalhes para você aqui no Cast Coral. Circunstância diferente, né? Eu entendo que esse jogo é uma circunstância diferente do jogo do Santa Cruz de Natal. Passaram-se já quase que 3 semanas, a equipe como um todo houve uma evolução e a gente tem feito uma semana boa de trabalho e com certeza vamos ter uma equipe muito forte, muito competitiva para a gente buscar os 3 pontos para manter, né, o Santa Cruz na liderança, que é o nosso objetivo. E aí a gente tem ainda 2 sessões de treinamentos para a gente fazer as análises necessárias. A gente já observou bem o Central, como falei anteriormente, é uma equipe que bem diferente da equipe do estadual, uma equipe que começou muito bem a competição e a gente sabe que vai pegar um adversário muito difícil, mas com certeza a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa assim ter uma equipe competitiva e buscar os nossos objetivos dentro dessa partida. O assunto mais comentado da semana volta-se à questão da qualidade dos gramados da Série D. Me parece que o Lacerdão enfrenta o mesmo problema do gramado de Goianinha, quando o Santa Cruz enfrentou o seu rival de mesmo nome, o Santa Cruz de Natal. Vocês fizeram uma avaliação já do gramado do Lacerdão e existe uma estratégia específica para enfrentar esse segundo adversário, além do próprio time? A gente observou o jogo do Central contra o América e contra o Ferroviário. E aí, contra o Ferroviário, eu vi até um gramado que a bola estava rolando bem, né? Eu posso dizer que é um gramado, na análise que a gente fez, dá para se jogar melhor do que o do Santa Cruz. Questão climática é um horário plausível, né? Que é um horário... temos uma semana de chuva, onde a aclimatação fica mais fácil pela questão da temperatura, até a melhora do gramado devido à chuva começa a melhorar um pouco, porque período recente de chuva melhora um pouco o gramado. Eu na minha análise que eu fiz dos jogos, são gramados diferentes, apesar de não ser um gramado, né, das melhores condições, o do Central, mas ele é um gramado melhor ainda do que o do Santa Cruz. Então a gente tem analisado todas essas circunstâncias para que a gente possa fazer as melhores escolhas, os melhores 11, as melhores opções. Pode ter certeza que dentre os treinamentos da semana a gente treinou todas essas circunstâncias, né, da equipe que vai iniciar, as opções
do transcorrer do jogo, e o torcedor pode ter certeza que a gente vai iniciar o jogo com uma equipe muito bem preparada. A gente vai para esse jogo muito bem preparado para a gente buscar os 3 pontos e manter a liderança, que é o nosso grande objetivo. A gente precisa de ter um jogador mais com a característica de área, né? Mais experiente, mais rodado, um jogador que possa vir agregar. Wagner Love seria um bom nome? Você acha que ornaria aí com Santa Cruz? Tem uma história interessante com o Wagner, né? Quando ele voltou do exterior, eu estava na Chapecoense e talvez eu tenha sido o primeiro treinador que tentou contratá-lo. Foi quando ele veio aqui para o Sport, sim, então? Sim, aí não houve o acordo financeiro. Furou teu olho? Não houve o acordo financeiro com a Chapecoense, ele acabou se transferindo para cá. Mas seria tem um perfil assim de atleta que te agrada? A idade não é um empecilho para ele, né? É um perfil que a gente precisa sempre respeitar. Jogou 2 partidas desfalcado do Moacir, né? Estava contundido e tal, mas todo o time à disposição do treinador? Todo time está à disposição, né? E vamos só definir quem vai iniciar, mas praticamente a gente já sabe que trabalhamos durante a semana. E o importante é que todos eles estão bem preparados, bem determinados, com muita vontade de no domingo fazer os 3 pontos, que é o que nos interessa. Para o amigo que nos acompanha entender, né, o que aconteceu durante a semana, a mãe do treinador, o Leandro Senna, ela infelizmente acabou falecendo, né? Morava no interior do Rio de Janeiro, e aí ele foi participar do funeral da mãe, mas estará de volta ainda hoje, né? Para acomodar o time para a partida do próximo domingo. Sem dúvida, está chegando e todos nós estamos aqui de braços abertos para apoiar num momento tão difícil, que não é fácil, né? Esperamos que a gente possa, junto com os atletas, dar essa vitória, não é? E vai ser muito importante para o professor. A gente quer dedicar essa vitória ao professor por tudo que ele está passando junto com a sua família. Rapaz, e empolgante, eu acompanhava os bastidores daquele jogo que vocês venceram lá no interior do Rio Grande do Norte, né, a partida contra o Santa Cruz de Natal, e a atmosfera, né, então esse clima que está permeando hoje o elenco do Central, comissão técnica, torcida, é um clima muito gostoso, um clima realmente de um time vitorioso. Sem dúvida, a gente tem visto isso num ambiente, não é? Um ambiente saudável, não é? Tanto por parte da comissão, quanto jogadores, torcedores, diretoria, que é importante também. E a gente estamos vendo que a atmosfera está muito boa e está conspirando para que nós possamos conquistar esse acesso, porque está todo mundo com esse objetivo e eu creio que trabalhando, todo mundo procurando fazer o que tem que fazer. E Deus vai abençoar e a gente vai conseguir esse objetivo. Qual a programação daqui até domingo, já direto para o hotel, ou ainda tem alguma programação para amanhã? Temos o recreativo amanhã, não é? É um trabalho mais recreativo, voltado mais para a parte recreativa, não é? E uma especificação na bola parada ainda, coisa pouca, mas hoje praticamente ela encerra aquele trabalho que a gente cobra mais do atleta, não é? Para que possa colocar tudo isso no domingo. Beleza, Catende, obrigado pelas informações. E olha, os ingressos já estão sendo vendidos aqui na bilheteria do Lacerdão, R$30 para a torcida do Central, a promoção da meia entrada, e aí você tem amanhã o dia